Oi gente, tudo bem com vocês? Boas-vindas ao Inconscientes Lunares. Eu sou a Lua, uma das faces desse canal, e hoje eu vim aqui trazer mais um Entre Mitos e Realidades. E eu já adianto pra vocês que esse mês vocês vão cansar de ver a minha cara por aqui. Então, apenas lidem com isso. Entre Mitos e Realidade é um quadro onde eu trago as histórias do Tarot of the Divine, tá? E ele tem contos interessantíssimos do mundo inteiro, de diversas culturas, alguns bem conhecidos, outros nem tanto, e que trazem muitas reflexões bacanas para além do significado e da simbologia dos arcanos do tarô, né? Então, eu trago mito, trago reflexões pessoais, trago uma pitadinha, e é realmente só uma pitadinha, da simbologia da carta, e às vezes eu ainda concilio com algum outro conhecimento que eu tenho aí e possa agregar nessa visão e perspectiva do mito. Na história de hoje, a gente vai ver sobre Fenrir, o grande lobo da mitologia nórdica. E no tarô, né, nesse tarô, ele é o arcano do 4 de espadas. Então vamos lá. Fenrir, ele é filho de Loki. Sim, o queridinho Loki atualmente aí da Marvel. Nada a ver os dois, gente. Mas enfim, filho de Loki com uma giganta que eu não vou saber pronunciar o nome. E, enfim, ele nasceu aí irmão de outros monstros grandiosos e meio que ninguém tava dando muita bola pra ele e Odin resolveu ficar com Fenrir pra si, cuidar de Fenrir. Só que eu não encontrei como, né? Existe a profecia do Ragnarok. E nessa profecia diz que Fenrir mataria Odin, ou vai matar Odin. E Fenrir cresceu monstruosamente. Então ele era um lobo de metros de altura, um bichão imenso. Só que também, no que eu pesquisei, ele não tinha comportamentos que demonstrassem tamanha violência. Ele cresceu imensamente, os deuses começaram a ficar preocupados e resolveram que talvez fosse melhor aprisionar Fenrir para ele não acabar destruindo Yggdrasil, os Nove Mundos, ou até mesmo matando Odin. Então, eles tentaram prender ele uma vez, ele conseguiu arrebentar facilmente as correntes e se soltou. Tentaram prender ele uma segunda vez, também soltou facilmente as correntes. Eles tentaram prender ele fazendo um jogo, né? Tipo, a gente tem essa corrente aqui, a gente quer ver o quão forte você é, se você consegue se soltar. E ele conseguiu. Então os deuses foram até os anões e pediram para fazer a corrente mais resistente que eles pudessem, só que muito maleável e com aparência de frágil. E os anões assim fizeram. Então eles chamaram Fenrir por uma terceira vez para testar a sua força, só que Fenrir ficou bem desconfiado. E ele falou, beleza, eu vou deixar vocês me acorrentarem. Obrigada, moto. Eu vou deixar vocês me acorrentarem se algum de vocês colocar a mão dentro da minha boca, como uma prova de fé. Nenhum dos deuses queria, e Tyr, né, acabou aceitando e fazendo o sacrifício. Então, ele foi lá, botou a mãozinha na bocona de Fenrir, eles prenderam ele, e quando Fenrir viu que não conseguiria se soltar, ele arrancou a mão de Tyr fora. E então os deuses enfiaram uma espada na boca dele, bem assim mesmo, para prender a boca e ele não conseguir morder as correntes. E dizem que Fenrir está preso até a chegada do Ragnarok,
quando é finalmente que ele vai conseguir se soltar das correntes e com a boca imensamente aberta, vai devorar tudo pelo seu caminho e, consequentemente, acaba matando Odin antes de ser morto por um dos filhos de Odin. E este é o mito de Fenrir. Resumidamente, né, galera? E, enfim. Teve uma parte do mito que eu não falei, que eu trago uma reflexão sobre ela, então, né, é importante trazer. Por ele estar com a boca assim aberta e acorrentado, ele espumou de raiva, formando um rio. E, enfim, um rio que não é muito saudável para o ecossistema, né? Que vem da baba dele. E é isso, não se fala muito sobre o rio, só que é um rio que se origina da baba dele, de tanto tempo que ele tá preso, acorrentado, espumando de raiva. Então, enfim, né? Aqui eu volto para aquele rolê do 9 de espadas, do mito anterior, para quem viu. Se eles soubessem da profecia e tivessem tratado Fenrir de uma forma diferente, será que a história não poderia ter sido outra? Voltando, né? Porque a pessoa é assim, tive que parar. Desculpa. Enfim, eu tava falando do rio, que não tem muitas informações sobre o rio, só que ele veio da baba de Fenrir. E assim, eu trouxe várias reflexões sobre esse mito, né? Eu não tava falando disso, não. Eu tava falando que tinha voltado, né, pro 9 de espadas, que foi o mito anterior. E se as coisas teriam sido diferentes se eles não soubessem desse destino, né, dessa profecia. Enfim, fica a reflexão aí pra vocês, não vou entrar nesse ponto. Já falei muito sobre isso no último vídeo, né? E outra coisa interessante que esse mito pode trazer pra gente é sobre aquelas coisas que crescem rápido demais internamente. Muitas vezes a gente não sabe como lidar, né? Seja um sentimento positivo, seja um sentimento que não é tão bacana, tão saudável assim, né? Mas geralmente aquilo que a gente tenta ignorar e que tá lá dentro da gente martelando pra sair. Seja uma mágoa, seja um trauma, seja uma dor, seja raiva, seja ódio, seja um amor, né? Então, um comportamento, uma atitude, uma forma de ver a vida, ou nossa própria essência, quando a gente tá vivendo uma vida extremamente desalinhada com aquilo que a gente é, com daquilo que a gente acredita, fica aquela coisa interna pulsando, gritando pra sair, pra gente fazer diferente, né? E não é um diferente pra agradar um outro, é um diferente pra agradar o nosso interno. Então, são dois extremos, né? Tudo que a gente olha, que a gente foca, que a gente dá atenção, tem tendência em crescer na nossa vida, tomar proporções muito grandes. Mas aquilo que a gente ignora, que a gente finge que não tá vendo, aquele desconforto crescente, seja pra gente se libertar, seja pra gente finalizar uma situação, seja pra gente tomar uma atitude de mudança na nossa vida, também cresce. Principalmente quando é algo que precisa mudar para que a gente seja mais alinhado com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente quer viver, né? Então são pontos bem distantes e que ambos crescem e muitas vezes acabam assustando, porque quando a gente toma coragem de olhar, aquele negocinho que era desse tamanho tá imenso. Daí a gente fica tipo, como foi que eu cheguei aqui? Né? Acontece.
enfim. E Fenrir é esse crescimento absurdo. Ele é instinto puro, ele é força bruta pura. Então, é aquele impulso de ação, né? Muitas vezes a gente fica segurando com medo de dar errado, com medo de não dar conta, com medo da gente perder o controle do que tá acontecendo, do que pode vir a acontecer. Então, são pontos pra gente se atentar em nós, né? Pra gente conseguir começar a desenvolver uma forma de olhar para isso de uma maneira equilibrada, para que a gente consiga ir desenvolvendo aquilo aos poucos e realmente construindo algo a partir disso, né? E daí outro ponto interessante que agora sim eu puxo do rio, porque Fenrir estava preso, ele não podia se mover, ele não podia sair dali, mas ainda assim ele formou um rio imenso, estando ali reprimido, contido. Então, aqui eu faço uma comparação com aqueles sentimentos que a gente reprime, né? Quantas vezes a gente suporta situações quieto, a gente só vai ouvindo, só vai guardando, só vai guardando, só vai guardando. E a gente acha que tá tudo bem não olhar para aquilo. Que tudo bem, as coisas vão mudar, daqui a pouco vai ser diferente. Então, a gente vai aumentando essa pressão interna. E daí, assim como o rio, vem aquelas explosões momentâneas de raiva, de choro, de angústia, aquele sentimento de sufocamento, de insatisfação. Esses momentos de explosão, eu acho que eles fazem muito sentido com essa metáfora do rio, porque são os escapes que aquilo que a gente tem guardado dentro encontra para extravasar, né? Porque chega um momento que enche. E se você não permite um caminho para isso fluir, isso vai encontrar um caminho para fluir. Entende? Por mais que você tente manter aquilo ali bem fechado e lacrado, em algum momento vai vir para fora. Então aqui é muito interessante esse autoconhecimento e esse trabalho interno, de preferência com um acompanhamento profissional, para a gente aprender a dar vazão a esses sentimentos que a gente mantém tão firme, de uma maneira tão aprisionada dentro da gente. Porque se a gente conseguir dar vazão para isso aos poucos, a gente não vai ferir ninguém à nossa volta e a gente também não vai se sufocar com isso. Então, precisa-se de um meio para dar vazão, né? Geralmente quando é raiva, tristeza, amargura, adrenalina, Ai, gente. Costuma. Eu queria falar... Eu tava tentando falar costuma e só vinha começa na minha cabeça. Adrenalina costuma funcionar muito bem. Então, correr, fazer alguma atividade física, dançar, mas assim, até teu corpo não aguentar mais, sabe? É uma forma de expurgar esses sentimentos. Com muita sabedoria e bom senso pra ninguém passar mal. Por favor. Não vão fazer as coisas e depois, a Lua disse. Bom senso, gente. Vamos devagarzinho, tá? Por favor. Enfim. Outra ponderação que eu fiz aqui, gente, eu preciso da colinha, tá? Então vão ter esses momentos de silêncio pra eu consultar a colinha. Fenrir, ele foi praticamente colocado em exílio, né? Ele foi afastado. Ele foi empurrado para fora do círculo que ele vivia, do lugar onde ele era acostumado a frequentar, por seres que costumavam acolher ele antes, né? Ou não talvez acolher, mas conviviam com ele ali
Com certo medo, porque ele era um bichão imenso. Mas conviviam, entendeu? E quantas vezes nós mesmos não nos colocamos em exílio, um autoexílio, para ficar remoendo, né, essa dor e esses sentimentos. Porque a gente costuma ter uma relação muito negativa com a raiva, né? Só que a raiva, ela pode ser tanto aquele impulso de eu vou provar que você tá errado e eu vou conseguir fazer o que eu quero, construtivo, quanto o impulso destrutivo, autodestrutivo ou destrutivo externamente. Então, quando você se pune, quando você pune as pessoas à sua volta, quando você deixa essa raiva extravasar de qualquer jeito, sabe? A gente pode trabalhar e se desenvolver para dar um foco para essa raiva, para direcionar essa raiva e construir algo a partir dela. Isso muda a nossa relação com esse sentimento, a forma de experienciar esse sentimento. Então, é muito olhar com calma, com parcimônia, com acompanhamento, para esses pontos, sabe? Como é que você aprendeu a lidar com a sua raiva? Você só explode? Você aprendeu a sufocar ela e fingir que ela não existe? Você aprendeu que a raiva é má e é a culpada de tudo? Ou que é uma coisa que não se lida, que não se olha, que não se fala a respeito? Né? Porque muito vem da nossa criação também, do meio onde a gente vive. A forma como a gente lida com os sentimentos no geral. E o 4 de espadas, agora trazendo, né, a carta, o próprio arcano. 4 de espadas, ele é a reflexão. De tipo, quais são as lutas que eu tô lutando? O que é que eu tô defendendo? Quais são os meus valores? Quanto essas batalhas estão me custando? Sabe, será que eu tô pagando um preço justo pelas coisas que eu tô enfrentando? Será que eu tô lutando pelas causas e pelas pessoas certas? Será que o meu jeito de agir, de falar, tá condizente com aquilo que eu sou e eu acredito internamente? Porque o 4 de espadas, ele é a carta da meditação, da reflexão, sabe? Então, você foi pra ação, você teve que fazer escolhas, você se feriu, fazendo paralelo de Ás, 2 e 3 de espadas, você teve que lidar com essa dor dessa ferida, e o 4 é a reflexão de, tipo, o que eu aprendi até aqui? 4, ele é o número da estrutura, ele é a base, ele é a solidez, ele é a confiança, mas ele também pode ser a rigidez. Ele também pode ser o você se fechar demais pro mundo. Você focar numa visão, tem que ser assim até o final. E não se permite o espaço para o crescimento, para o desenvolvimento, para a mudança. Então, é muito esse olhar para dentro e ver se o caminho que você escolheu lá no começo ainda é o seu caminho. Porque o caminho pode ter permanecido o mesmo, mas você na jornada não. Você cresceu, você mudou, você se desenvolveu, você teve suas experiências e hoje outro caminho pode fazer sentido para você. Você não é obrigado a seguir por esse caminho só porque falaram que era o certo para você. Entende? Só porque alguém determinou que deveria de ser assim. Então, eu vejo muito essas reflexões nesse arcano, sabe? Pensa melhor, pondera com calma. Não é buscar a resposta e as perspectivas fora, né? É buscar as respostas e as perspectivas dentro. Então, tem muito disso.
E já fazendo o gancho, né, com Deus Tyr, ele sacrificou a mão dele por algo que ele acreditava que era o certo a se fazer. Então ele estava agindo de acordo com os valores e as crenças dele. E muitas vezes, para a gente alcançar um objetivo, a gente precisa ter esse pensamento estratégico de abrir mão de certas coisas, de perder certas coisas em prol de algo maior. Sabe? Ele acreditava que prender Fenrir era proteger Odin, proteger os 9 mundos. Então, o que é o preço de uma mão perante todo o benefício que essa prisão traria, entende? Então, esse questionamento também é importante na nossa vida. Ai, eu não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo. O que você ganha e você perde em cada caminho? O que é justo para você? O que condiz com a sua essência? Muitas vezes a resposta está dentro. Não precisa ficar buscando fora, né? E uma coisa importante também aqui que a gente pode ver que Fenrir, ele literalmente tá cego de ódio e raiva, né? Na perspectiva do ponto dele, com razão. Enganaram ele, prenderam ele, sabe-se lá por quanto tempo. Porque, apesar de se falar no Ragnarok, não existe uma data, então ele pode milênios preso, amarrado, acorrentado, sem se mover, com uma espada enfiada na boca, é meio difícil não ficar possesso, né? Mas, trazendo para nossa realidade, trazendo para o nosso mundo, para nossa experiência, esse 4 de espadas, ele vem falando muito de aprender um pouquinho daquilo que eu já falei, né? É não agir no impulso, no calor do momento, não ser só por instinto, porque a gente acaba machucando e ferindo as pessoas à nossa volta, mas também não deixar isso só preso dentro da gente, porque daí a gente se machuca, sabe? Então a gente volta para aquele ponto de reflexão, de compreensão, de que forma você está direcionando a sua energia e seus sentimentos, como é que você costuma lidar com os seus sentimentos, o quanto de valor e de importância você dá para a forma como você se sente diante das situações. Você sabe o que te tira do eixo? Você sabe quais situações você consegue lidar ali com bastante conforto? Porque tem coisas que a gente lida muito bem e tem outras que não. Então, essas que a gente lida bem, beleza, continua trabalhando nisso. Mas aquilo que a gente não lida tão bem, não lida tão bem. Isso. Parece que eu falei também. E como é que a gente pode aprimorar isso? Pra não ser tão reativo, sabe? Porque existe diferença de agir e reagir. O agir geralmente vem com uma estratégia, com uma consciência. O reagir é mais um impulso, um estímulo do momento. E nem sempre a reação é a melhor resposta. Às vezes a gente precisa parar um pouco e pensar e olhar e ver como isso se manifesta. Sabe? Então, é um mito profundo. É uma história que, na minha visão, fala muito sobre as dores, principalmente, que a gente guarda, né? Que a gente aprisiona e acha porque tá preso que vai ficar tudo bem. É como se fosse uma máscara de que algo está sob controle, mas que no fundinho não está. Então, olhar para dentro precisa desse carinho, precisa desse cuidado, precisa de responsabilidade. Porque não adianta a gente poupar o meio que a gente vive e a gente se ferir nisso. Mas também não é um bom caminho a gente ferir o meio que a gente vive para não se ferir.
entende? Então é muito trabalhar essa fortaleza interior, essa compreensão do que te dá esses gatilhos, do que te traz segurança e conforto, de quais lugares você pode buscar o acolhimento para lidar com todas essas situações que acontecem. Né? Então ele para mim é uma história muito profunda, que tem muitas camadas, que deve ser tratada assim com muita responsabilidade, carinho, né? Porque são coisas difíceis de serem vistas, de serem ditas, de serem acolhidas. E é isso. Deixo essas pontuações. Acho que reflexão assim não tivemos, foram mais pontuações mesmo, né? E ver como isso reverbera dentro de você, como isso ressoa dentro de você. Se você se reconhece como Fenrir às vezes, se você se reconhece como Tyr, se você se reconhece como os anões que fizeram a corrente para prender Fenrir, né? Todos nós somos todos eles em alguma camada, em algum nível. Então é esse momento de se olhar e pensar sobre isso. E o próximo vídeo já adianta um pequeno spoiler para quem ficou me vendo esse tempo todo. Eu vou trazer um pouquinho sobre as runas, a minha relação com as runas, como eu conheci as runas. Por isso que eu trouxe esse bonitinho aqui. Tá bom, gente? Então, qualquer coisa você nos acha no Instagram. Qualquer coisa estamos aqui nos comentários do YouTube também. Um beijo. Boas reflexões. Sejam carinhosos e acolhedores com vocês mesmos nesse processo, nessas reflexões que vêm aí. E até a próxima!